Certa vez, um lago secou no antigo reino de Shu por causa da seca prolongada. Os peixes na lagoa passaram por dificuldades significativas enquanto lutavam para sobreviver, debatendo-se nas poças de lama restantes. Zhuangzi observou como os peixes untavam uns aos outros com lodo e trocavam saliva para ajudar uns aos outros a permanecerem vivos. Mesmo admirando a solidariedade deles, ele se perguntava se não seria melhor se o lago estivesse cheio, para que os peixes pudessem nadar livremente, sem precisar uns dos outros para tomar medidas drásticas para sobreviver. De um lugar de individualismo moderno, podemos olhar para o passado, nostálgicos sobre o grau de solidariedade e comunidade humana naquela época. Como os peixes da história de Zhuangzi, as pessoas se ajudavam e confiavam umas nas outras e se envolviam na vida umas das outras. E assim, como fazem os humanos, eles formaram comunidades unidas. Essas comunidades proporcionavam uma sensação de segurança e interação social. De muitas maneiras, eles facilitaram a vida das pessoas. Além disso, em tempos de crise, a solidariedade grupal foi ainda mais prevalente. Muitas histórias de guerra esboçam uma imagem quase romântica de como as pessoas apoiaram umas às outras durante esses tempos de grande adversidade. A guerra une as pessoas e a tristeza compartilhada é meia tristeza. Nas últimas décadas, um período de relativa estabilidade, crescimento econômico e avanço tecnológico, o mundo em geral tornou-se mais individualista. É claro que ainda podemos encontrar coletivismo e comunidades próximas em muitas partes do mundo, mas no geral os seres humanos se tornaram menos dependentes e menos envolvidos uns com os outros e mais focados em si mesmos. Especialmente nos países ocidentais ricos, as pessoas não precisam mais umas das outras como antes. O declínio da confiança mútua não se deve apenas à riqueza, mas também porque a tecnologia torna a interação humana cada vez mais obsoleta em muitas áreas. E assim, o lago está cheio. Como os peixes, nos tornamos bastante autossuficientes, o que nos permite nadar livremente e esquecer uns dos outros. No entanto, agora as pessoas precisam cada vez menos umas das outras. Pelo menos em nível comunitário, um novo problema surgiu. A experiência da solidão é prevalente em sociedades individualistas. Não podemos negar que a solidão é problemática. No entanto, sem reduzir a gravidade desse problema, também poderíamos estar subestimando as vantagens de não precisar de pessoas. Este vídeo expande a história de Zhuangzi sobre os peixes e por que um lago cheio de água é realmente muito alegre. Um peixe solitário nadando em um lago cheio de água decide onde quer que vá, procurando comida e abrigo quando necessário. Ele pode encontrar outros peixes, mas se separar sempre que quiser continuar sua jornada individual. Da mesma forma, os habitantes de uma sociedade individualista são livres para escolher seus próprios caminhos. Na maioria das vezes, socializar com outras pessoas é uma opção, não uma necessidade. Então eles estão livres para deixar essas pessoas se quiserem. Podemos observar que não precisar de relacionamentos íntimos para viver de fato leva as pessoas a cuidarem de seus próprios negócios. Embora os humanos ainda dependam de outros humanos para sobreviver, não precisamos da companhia deles como na presença física e nas relações pessoais para sobreviver. E assim, os laços sociais se tornaram uma opção, não uma exigência. Um sistema bem oleado que depende em grande parte da tecnologia cuida de nossas necessidades. Podemos pedir qualquer coisa com um clique do mouse. Podemos pagar pessoas para nos fornecer quase qualquer tipo de serviço, como realocação, limpeza ou cuidar de nós quando estivermos doentes. Na Europa, os caixas automáticos estão se tornando a norma. Com o surgimento da IA, coisas como o tipo de companhia que anteriormente reservávamos para um cônjuge podem ser substituídas por robôs avançados. Embora o último exemplo possa parecer extremo, ele mostra quão pouco precisaremos da companhia um do outro no futuro para atender às nossas necessidades se tais avanços tecnológicos se tornarem comuns e amplamente usados.
Um mundo onde não precisamos nos encontrar e falar uns com os outros pode soar como um pesadelo distópico para alguns. Com toda a probabilidade, muitas pessoas seriam esmagadas pelos níveis de solidão em sociedades nas quais o contato entre humanos é tão raro. Mas além dessas consequências graves, o aspecto de não precisarmos um do outro poderia de tais circunstâncias nos beneficiar. Imagine que somos todos peixes em um oceano rico e vasto, livres para explorar todas as suas profundezas, mistérios e conhecimento. O caminho para a aventura está aberto, chamando-nos a explorar e experimentar coisas novas. Podemos fazer isso junto com alguém, mas como podemos cuidar de nós mesmos? Podemos facilmente fazer essa jornada sozinhos. Um acompanhante é opcional. A liberdade das pessoas nos permite a liberdade de passar cada minuto acordado nadando onde quisermos e fazendo o que quisermos, quando quisermos. Tal liberdade e independência dentro do mundo físico podem ser um grande prazer se a pessoa gosta do caminho solitário. Albert Einstein, por exemplo, era um verdadeiro peixe solitário, apreciando a distância entre ele e os outros enquanto se destacava na solidão e se preocupava profundamente com o bem-estar dos outros. Passo a citar: meu senso apaixonado de justiça social e responsabilidade social sempre contrastou estranhamente com minha pronunciada falta de necessidade de contato direto com outros seres humanos e comunidades humanas. Sou verdadeiramente um viajante solitário e nunca pertenci ao meu país, minha casa, meus amigos ou mesmo minha família imediata de todo o coração. Diante de todos esses laços, nunca perdi o senso de distância e a necessidade de solidão. Menos drama, mais tranquilidade. Carl Jung e Emma Rauschenbach ficaram noivos em 1902. Mais tarde, eles se casaram e tiveram 5 filhos juntos. Jung mantinha um diário na época, no qual escrevia: "Não estou mais sozinho comigo mesmo, e só consigo me lembrar artificialmente da assustadora e bela sensação de solidão. Este é o lado sombrio da fortuna do amor." Citação final. Então, Carl Jung percebeu que, por meio de seu compromisso com o casamento, havia desistido de uma coisa preciosa: a experiência de ficar sozinho. Quando lidar com pessoas é opcional, somos livres para nos retirar e passar o tempo na solidão. Embora algumas pessoas não tolerem ficar sozinhas e optem por se cercar o máximo possível de pessoas, a experiência da solidão beneficia aqueles que a apreciam, seja ela imposta ou escolhida. Em relação às relações interpessoais, não precisar de pessoas pode ser uma bênção. Sim, antigamente havia mais solidariedade, atividade em grupo e envolvimento na vida uns dos outros. Mas comunidades unidas podem prejudicar a tranquilidade de alguém, pois automaticamente nos tornamos parte do drama do qual as pessoas são capazes. Por alguma razão, não importa para onde olhemos, quando as pessoas se reúnem, sempre há algum tipo de tumulto, seja fofoca, intimidação, pessoas se antagonizando ou brigas. Quando as pessoas dependem umas das outras, é a parte infeliz do negócio. Mas se não precisamos dessas pessoas, não temos que tolerar seu comportamento. Não precisamos carregar a cruz de nos associarmos com pessoas de quem não gostamos apenas para satisfazer nossas necessidades. Principalmente nos países ocidentais, mas sem dúvida também em outros lugares do mundo, observamos que, no que se refere à sobrevivência, a instituição do casamento passou a ser facultativa e não obrigatória. As autoridades religiosas que costumavam forçar as pessoas a se casarem perderam significativamente sua influência. Em um nível prático, homens e mulheres podem sobreviver uns sem os outros, e muitos deles se sustentam com sucesso. Este desenvolvimento tem consequências negativas e positivas. Por exemplo, a taxa de divórcio tem aumentado constantemente, traduzindo-se em um aumento de lares desfeitos. E o número crescente de pessoas que se recusam a casar e procriar levou a uma crise populacional no Japão. As pessoas automaticamente se tornam mais seletivas quando não há necessidade de estar em um relacionamento ou casamento. Afinal, eles não precisam de ninguém e podem até aproveitar as vantagens de serem solteiros. Às vezes, eles amam tanto a solteirice
que não a trocam facilmente por um compromisso. Um compromisso com um relacionamento pode ser muito gratificante e gratificante, mas também tem muitos riscos e desvantagens em potencial. O parceiro de alguém pode ser abusivo, controlador, emocionalmente desgastante, ou simplesmente não ser o ajuste certo. Além disso, um relacionamento requer tempo e esforço, que algumas pessoas preferem gastar em outras coisas. Uma desvantagem pode ser que nos tornamos muito seletivos, levando-nos a desejar um outro significativo, mas não sendo capaz de encontrá-los. Não precisar de alguém significa que podemos terminar o relacionamento com essa pessoa com mais facilidade e rapidez, o que também é verdade quando se trata de amigos. Não precisar de amigos nos permite acabar com amizades tóxicas e estabelecer limites para o resto. E quando não precisamos fazer amigos por necessidade, é mais provável que façamos amizade com pessoas de quem genuinamente gostamos, nos conectamos e compartilhamos interesses. Autenticidade e realização pessoal. A maior desvantagem de pertencer a um grupo é a expectativa de conformidade. Pertencer exige que nos adaptemos. Muitas vezes isso significa que as pessoas esperam que nós, em muitos aspectos, façamos o que eles fazem, falemos como eles falam, e não raro, pensemos como eles pensam. O significado da famosa citação de Sartre, "O inferno são os outros", é muitas vezes mal interpretado. As pessoas geralmente interpretam isso como dizendo que os outros são terríveis e que é melhor evitá-los completamente. Isso não é exatamente o que Sartre quis dizer. A citação apontou para a observação de Sartre de que nunca estamos livres do olhar de outras pessoas e de suas opiniões sobre nós. E quanto mais pessoas nos cercamos, mais olhos julgadores suportamos. Essas opiniões e expectativas podem ter um impacto profundo sobre nós e, portanto, podemos nos sentir presos para nos conformarmos às expectativas sociais. Algumas pessoas desejam se conformar e adotar voluntariamente as opiniões e maneirismos de outras pessoas por um desejo de pertencer. E ao observar o comportamento geral das pessoas, podemos dizer que a maioria de nós se preocupa com o olhar dos outros. A maioria de nós gosta quando as pessoas nos aprovam, nos estimam muito e nos respeitam. Em muitos casos, para obter a validação dos outros, saltamos os obstáculos que eles colocaram para nós como macacos treinados. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer criticou a paixão humana pelas opiniões de outras pessoas, dizendo: "Por uma fraqueza peculiar da natureza humana, as pessoas geralmente pensam demais na opinião que os outros formam delas. Embora a menor reflexão mostre que essa opinião, qualquer que seja, não é em si essencial para a felicidade. Portanto, é difícil entender por que todo mundo fica tão satisfeito quando vê que outras pessoas têm uma boa opinião dele ou dizem algo lisonjeiro para sua vaidade. Nossa busca por aprovação não é prejudicial à nossa autenticidade? E se não precisássemos da validação dos outros para nossa felicidade, ou pelo menos, apenas do mínimo para funcionar e sobreviver na sociedade, poderíamos aproveitar a liberdade de moldar a nós mesmos e nossas vidas da maneira que preferirmos. Tirar essa liberdade não significa necessariamente que somos antissociais, sem compaixão ou cheios de má vontade para com os outros. É que não deixamos que o olhar deles dite como vivemos autenticamente. O filósofo Nietzsche vai ainda mais longe, encorajando-nos a romper com o rebanho, libertar-nos da moralidade escrava e transcender a condição humana, tornando-nos o super-homem. Segundo Nietzsche, a sociedade e seus códigos morais impedem os indivíduos de realizar todo o seu potencial. Os super-homens superam essas limitações, criando seus próprios valores e significados autênticos. Quer optemos por nos envolver na autorrealização ou apenas queiramos desfrutar da tranquilidade da solidão, não precisar de pessoas nos permite escolher nossa própria direção. Não precisar de pessoas não é negar a importância da conexão humana, uma inclinação natural que varia de pessoa para pessoa. Para a maioria das pessoas, a conexão humana provavelmente desempenha um papel significativo em seu bem-estar geral,
E os efeitos nocivos da solidão e do isolamento social são reais. Não precisar de pessoas não significa não nos associarmos a ninguém, mas nos dá a possibilidade de abraçar a solidão quando desejado. Quando podemos cuidar de nós mesmos, podemos nos associar com as pessoas, fazer amizade com elas e até ter relacionamentos íntimos com elas, mas com a liberdade de nos afastarmos quando quisermos e nos entregarmos à tranquilidade da solidão, longe do tumulto humano. Agradeço por ter assistido ao vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário e compartilhar. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Até breve.